Hoje, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo. Bilhões de pessoas assistindo, países parados e histórias virando eternas. Só que o que quase ninguém sabe é de uma verdade até desconfortável sobre a Copa. Ela quase morreu antes mesmo de existir. O torneio que hoje move bilhões esteve a um passo de ser cancelado. E não foi por falta de futebol, foi por falta de expectativa. Salve rapaziada, eu sou o Ash e eu queria convidar vocês a se inscrever aqui no canal porque ajuda muito a gente nessa qualidade que a gente tá montando de roteiros por aqui, e também deixa o like que o YouTube entende que você gostou e entrega o vídeo pra mais gente. No fim da década de 1920, o futebol ainda era bastante fragmentado. A Europa ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. As viagens eram muito longas e também bastante perigosas. Só o fato de atravessar o Atlântico significava semanas dentro de um navio. Mas a FIFA teve uma ideia extremamente ousada: criar um torneio global com apenas seleções nacionais. Nada de Olimpíadas, nada de competições regionais, um campeonato só de futebol. Na teoria, a ideia era genial, só que na prática, ali realmente parecia uma loucura. Segundo registros históricos da própria FIFA, nenhuma seleção europeia demonstrou qualquer interesse inicial em participar desse evento. Não houve filas, não houve disputa de vagas, o que ficou foi o completo silêncio. E o país escolhido para sediar a primeira Copa do Mundo de futebol foi o Uruguai. Pequeno em território, mas gigante na tradição do futebol. Bicampeão olímpico, estável politicamente e disposto a fazer algo que nenhum outro país se dispôs a fazer: pagar tudo. Passagens, hospedagens, alimentação e até salário dos jogadores. E ainda por cima prometeu construir um estádio monumental do zero. O Estádio Centenário, um símbolo para celebrar os 100 anos de independência do país. Era realmente um ato de fé, de esperança que aquilo pudesse acontecer. Porque o risco era enorme, investir tudo isso em um torneio que talvez ninguém fosse assistir. Mesmo com tudo pago, as grandes potências do futebol europeu acabaram recusando o convite. Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha, todas elas ignoraram. Para os clubes e federações, perder jogadores por semanas, atravessando o oceano sem garantia de retorno financeiro, parecia realmente um ato irresponsável. O historiador David Goldblatt, no livro The Ball is Round, resume o sentimento da época. Para as federações europeias, a Copa de 1930 parecia um risco financeiro e esportivo sem garantias. A Copa do Mundo estava prestes a acontecer sem o mundo. E foi nesse momento que Julius Rimet, o então presidente da FIFA, fez um ato que muitos consideraram um ato desesperado. Ele decidiu intervir pessoalmente. A FIFA passou a bancar não só a competição, mas também as seleções. Pagou salários, garantiu empregos e assumiu os prejuízos. Tudo isso para convencer ao menos algumas equipes europeias a aceitarem a viagem. E apesar disso tudo, apenas 4 disseram sim. E elas embarcaram todas no mesmo navio, o Conte Verde, junto com os árbitros, dirigentes e a própria Taça do Mundo. Durante as semanas no mar, os jogadores improvisavam e treinavam no convés. Também improvisavam exercício, enquanto o oceano balançava o futuro do futebol. E o caso mais simbólico dessa Copa do Mundo foi que o rei da Romênia acabou intervindo também. Os jogadores tinham muito medo de ficarem tanto tempo afastados e quando voltassem não tivessem os empregos mais. E aí, segundo os registros históricos, o rei Carol II escolheu pessoalmente os atletas e garantiu que todos manteriam os cargos após a Copa. Sem essa promessa, a seleção não viajaria. Não era só futebol, era política, era a sobrevivência do esporte. E foi aí que a Copa de 1930 começou com apenas 13 seleções. Não haviam eliminatórias, não havia transmissão global e o principal estádio da Copa ainda estava em obras quando a bola rolou pela primeira vez. Primeiro jogo, arquibancadas completamente vazias. A desconfiança aumentou, um silêncio total acontecendo. Mas ao longo da competição, tudo isso começou a mudar. Jogo após jogo, o público foi aparecendo. A rivalidade entre as seleções também foi aumentando. E aí, o idioma da bola, do futebol, começou a falar muito mais alto do que o medo. E para quem acha que essa Copa foi toda planejada, estruturada e pensada em todos os aspectos competitivos, calma.
Como eu falei, essa Copa não teve eliminatórias, nem oitavas ou quartas de final como conhecemos hoje. Tudo foi decidido no improviso, mas com uma lógica bastante simples. E por incrível que pareça, essa lógica simples foi eficiente. Com 13 seleções, a Copa foi dividida em 4 grupos. 3 grupos com 3 seleções e apenas um com 4. E a regra brutal em torno disso era de que apenas uma seleção de cada grupo classificaria para a próxima fase. Não tinha segundo colocado, não tinha melhor campanha, errou uma vez, já era, adeus. Isso fez com que cada jogo se tornasse uma final. No grupo 1, o único com 4 seleções, Argentina, Chile, França e México faziam parte dele. A classificada foi a Argentina, que passou com bastante autoridade vencendo todos os jogos. E desde ali já dava para perceber que eles iriam muito longe. No grupo 2, Iugoslávia, Brasil e Bolívia. Tá, aqui já acontece o primeiro dos choques da história da Copa. O Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. A derrota para a Iugoslávia tirou os brasileiros cedo demais. Algo que hoje seria impensável, mas que mostra o quão imprevisível foi aquela Copa. No grupo 3, Uruguai, Romênia e Peru. O país sede começou com muita pressão, mas venceu os jogos e avançou. E aí sim, a torcida finalmente começou a acreditar. O estádio Centenário, enfim pronto, começou a lotar. E no grupo 4, Estados Unidos, Bélgica e Paraguai. Talvez o grupo mais esquecido, e aqui os Estados Unidos passaram para a próxima fase. Com apenas 4 classificados, a Copa pulou já direto para a semifinal. A primeira delas, Argentina contra Estados Unidos. O jogo aconteceu em 26 de julho de 1930 no estádio do Parque Central, em Montevidéu. Ali a Argentina deitou e rolou, atropelou os Estados Unidos vencendo por 6-1. Guilherme Stabile brilhou e confirmou que os argentinos chegariam nessa final como os grandes favoritos. Mas calma, que o time da casa não tava de brincadeira. Uruguai contra a Iugoslávia no estádio do Centenário, no dia 27 de julho de 1930. A Iugoslávia até saiu na frente, 1-0. Mas, meu amigo, o Uruguai virou com força total, empurrado pela força da torcida. A virada para 6-1 deixou bastante claro que o país sede não deixaria ninguém tirar aquela Copa deles. E essas semifinais não deixaram nenhuma dúvida, os 2 melhores times avançaram para a final. E a final aconteceu no dia 30 de julho no estádio do Centenário, lá em Montevidéu. O confronto de um clássico continental de Uruguai contra a Argentina deixou o estádio completamente lotado e o país parou. E a final teve um detalhe peculiar que seria surreal nos dias de hoje. Cada um dos 2 tempos seria jogado com uma bola diferente, escolhida por cada seleção. No primeiro tempo, jogando com a bola da Argentina, a Argentina foi melhor. Aos 12 minutos, Pablo Dourado do Uruguai abriu o placar. Mas aos 20, Carlos Pelssari deixou tudo igual. E aos 37, Guilherme Stabile virou para a Argentina. A Argentina foi para o intervalo com vantagem, usando a bola que eles haviam escolhido. Jogaram toda a pressão nas costas do Uruguai, o país sede. Só que aí no segundo tempo, com a bola do Uruguai, tudo foi diferente. Pedro Ceia aos 57 deixou tudo igual. Santos Iriarte aos 68 virou para o Uruguai. E aos 89, Héctor Castro fechou o pacote, 4-2 para o Uruguai. Empurrados pela torcida, o Uruguai se mostrou dominante, garantiu o título em casa e depois do apito final, não foi apenas um campeão que nasceu ali. Além do título para o Uruguai e para a FIFA, foi a prova de que aquela ideia realmente funcionava. Então naquele dia nasceu muito mais que apenas o primeiro campeão. Naquele dia nasceu a Copa do Mundo. Hoje, a Copa do Mundo movimenta bilhões, define legados e molda uma geração inteira. Mas tudo isso só existe porque em 1930 alguém acreditou que isso era possível. Imaginem se a Europa tivesse convencido a FIFA a desistir, ou se Jules Rimet tivesse desistido, ou se o Uruguai não tivesse apostado tudo em cima disso. Talvez o futebol nunca tivesse sido mesmo. A Copa do Mundo não nasceu gigante, ela nasceu desacreditada. E talvez seja exatamente por isso que ela seja eterna.